Apesar de ser uma estratégia relativamente nova, o conceito de cidades inteligentes já faz parte de localidades do mundo todo. As Smart Cities são aquelas que utilizam a tecnologia para promover o bem-estar dos moradores, o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade. Mas engana-se quem pensa que uma cidade inteligente está focada apenas na tecnologia. Ela se preocupa com o planejamento urbano, habitação social, energia, mobilidade, coleta de lixo, entre outras questões importantes. Cidades inteligentes é o tema de hoje do programa Outros Olhares. Fique com a gente, já estamos no ar. Nosso convidado de hoje é o arquiteto e urbanista, professor da UNO Chapecó, André Carrilho. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Juliana. Professor, vamos começar já então conceituando um pouquinho, esclarecendo essa ideia de cidades inteligentes, né? O que uma cidade inteligente tem de diferente de uma cidade normal? Uma cidade que a gente conhece, como Chapecó, por exemplo. Eu acho que, na verdade, cidades é um conceito já bastante estabelecido. E a cidade de inteligência é uma ideia que eu acho que não necessariamente diferencia cidades, mas condiciona as situações do que seriam demandas de uma cidade contemporânea e de como isso pode se estabelecer melhorando, como você tinha dito, a qualidade de vida das pessoas, o próprio desenvolvimento econômico. E isso trabalhando ela como uma visão, usando de tecnologias e transparência, uma visão muito mais de um ciclo de como essas cidades possam se estabelecer de forma muito positiva. Então, entender que a cidade é muito mais um organismo e não algo linear ou alguma coisa muito mais nessas questões, ou piramidal, ou coisas desse tipo, é que seria o interessante. É mais como entender ela como um grande organismo e as coisas todas se estabelecendo por uma forma que, embora muito mais complexa, mais fácil de ser entendida justamente por conta da tecnologia. Então, ter muita transparência, conseguir que todo mundo tenha atividade, seja um ator ativo nessa própria cidade. O que isso, em relação ao urbanismo, se diferencia, é mais entender a ideia da cidade inteligente como uma ideia mesmo, e não como uma diferença entre o que é uma cidade inteligente ou uma cidade normal. O termo, né, cidade inteligente, ele vem de um contexto muito mais amplo do que da arquitetura e do urbanismo. E a arquitetura e o urbanismo, dentro da arquitetura e urbanismo, vai ter várias divergências de compreensão a respeito do termo e de como isso vai se estabelecer no fazer cidade ou no não fazer cidade. Um momento histórico da arquitetura, houve inclinações de pensar essa cidade utópica, essa cidade ideal, esse desenho do que seria essa cidade. Esse termo, no decorrer do tempo, a gente viu que isso talvez não fosse necessariamente uma forma, porque a gente não vai começar uma cidade nova e abandonar uma outra cidade, ou fazer uma reforma imensa numa cidade cada vez que a gente achar que o passado está errado, mas isso como ferramenta, como metodologia, ou como maneiras de experimentar o desenvolvimento da cidade, pode ser alternativas bastante importantes. Mas dentro da arquitetura e urbanismo já tiveram outras experiências. Certo. E existem outras formas de ver isso. A cidade inteligente é uma delas, e hoje ela está em voga, porque ela está em voga em vários campos do conhecimento, não só da arquitetura e do urbanismo. Claro, claro, mas a arquitetura e o urbanismo é um dos agentes desse cenário aqui também. Professora, então, seria errado a gente falar, ou eu te perguntar como que uma cidade inteligente é criada, porque não necessariamente você parte do zero para criar uma cidade, você adapta ela, é isso que você, desta forma que você se refere quando se refere a organismos vivos? Exatamente. No sentido de que essa ideia, eu gosto da maneira como você colocou da palavra ideia de cidade inteligente, eu até escrevi algumas coisas agora usando exatamente esse termo, porque para mim, olhar para cidade começando ela do zero ou se reinventando ela, parece muito mais uma coisa que envolve um certo manipulação, entende? Assim, uma coisa meio de pressão sobre essa cidade. E a cidade, na verdade, deve ser vista como um organismo vivo, porque a gente faz parte dela, ela não acaba, ela não começa, embora as cidades tenham partes do passado, marcas que são às vezes mais respeitadas, outras menos respeitadas, a gente não vai simplesmente começar ela do zero. E aí, entender isso como uma forma de fazer essa cidade, pelo menos na minha experiência, parece mais saudável do que criar uma cidade inteligente.
Claro, mas esse conceito, professor, de cidade inteligente começou a ser discutido há quanto tempo? Dá para precisar onde começou, onde esse movimento começou a acontecer de forma inicial? Do ponto de vista acadêmico, até onde eu tenho contato, ele não tem um termo, nem o termo não é completamente, o conceito do termo, assim, é completamente definido, né? Então as pessoas entendem, vários desses textos vão entender esse termo de maneiras muito distintas. Eles se aproximam sempre fazendo união dessa tecnologia. Então é um termo bastante contemporâneo, que é onde a gente atinge um nível de conectividade muito grande. Então coisas que até então eram muito difíceis de ser cruzadas, hoje são muito mais possíveis de ser cruzadas. E isso vem de uma cobrança global. Então eu acho que a ideia de globalização também foi criando a ideia de tentar pensar as coisas de forma muito mais integrada. Num olhar meu, eu vejo eu não sei te dizer exatamente fundamentado em que, eu vejo que a contemporaneidade nos torna muito conectados e isso aumenta o senso ético e aí torna uma cobrança de sustentabilidade muito grande. Então, quando essas três coisas estão tentando se alinhar, né, porque conforme uma vai crescendo, a outra também vai crescendo, e isso vai estimulando todas essas três coisas, elas vão debater coisas que deveriam ser integradas, que até então não seriam, e aí essa ideia de cidade inteligente, smart city, smartphone, começa a vir com tentar integrar essas coisas, e aí vem contextos de desenvolvimento de tecnologia, que foi o que gerou a tecnologia de informação, né, não tecnologia, que a máquina de escrever é tecnologia, né, então a gente precisa usar o termo tecnologia nesse contexto, que seria essas tecnologias de informação. Então como a gente começa a cruzar muitas informações através de mecanismos desse tipo de tecnologias digitais, torna possível cruzar dados que antes não eram possíveis. O quanto a gente produz de lixo, o quanto a gente produz de comida e como a gente vai gestionar essas duas coisas. Claro. Professor, agora a gente está falando assim, que tem estimativas de que a população mundial vai chegar aí, vai bater 8 bilhões de pessoas em 2030. Do jeito que está hoje, sem pensar em muito crescimento, em muita evolução, em termos, né, de urbanismo mesmo, a gente consegue dar conta dessa população? Consegue atender de maneira sustentável? O termo sustentabilidade também é um termo bastante qualitativo, né? Então a gente cria indicadores, e esses termos, quase todos de forma qualitativa, eles são difíceis de ser interpretados. E a gente tem uma população internacional, mundial, muito complexa, com culturas muito distintas, com níveis de desenvolvimento intelectual muito distintos. Então a gente tem, no próprio Brasil, a gente tem muitos Brasis. Então como essas cidades todas vão entender esses termos qualitativos, é muito amplo, entende? Então, assim, uma cidade que às vezes tem um contato com o resto do mundo muito restrito, você vai passar um termo, ele vai entender o termo dentro daquilo do qual ele era capaz de ser entendido. E é isso que é tão difícil criar uma maneira de, uma meta, né? O que vai ser cidade inteligente. Sim, uma padronização. E até a ideia, né? e a ideia de cidade inteligente é, na verdade, não criar padrões, né? Mas existem essas discussões do quão genérico a gente está ficando, do porquê todas as cidades passam a ficar muito iguais, ou coisas dessa natureza. Então, falar sobre tudo isso, falar sobre cidade de maneira geral, é muito amplo para a gente falar. E aí, o termo começa, eu não sei exatamente de onde, mas ele vai acompanhando todas essas mudanças que a tecnologia influencia. Mas, basicamente, sustentabilidade, eu acho que seria esse fluxo, a gente mudar. Eu acho que a indústria, a revolução industrial, quando surge, ela permite avanços com caminhos, né? E um deles é um super desenvolvimento, a mudança de rural para urbano, e esse aumento da população baseado até o aumento da perspectiva de vida, a facilidade de certas alimentações, só que ao mesmo tempo a gente começa a descobrir que não é sustentável, justamente porque essas informações antes não eram questionadas, entende? Sim. Eu não me preocupava se tinha alguém passando fome e se eu tinha acesso à comida. Hoje, eu acho que esse momento histórico é tão polêmico e a gente começa a ter tantos questionamentos e divergências de pensamento, justamente porque a gente tem hoje acesso a muita informação. Claro, claro. Mas, professor, assim, dá para fazer um diagnóstico de como a gente está nesse momento, pelo seu conhecimento profissional como arquiteto e também pelos espaços que você já passou? Quais são os maiores problemas que as cidades têm hoje? Qual que é a nossa pedra no sapato aí? Bom, cidades são problemas, né? E elas vão ser sempre muito problemas.
eu acho que assim, esse fluxo, né, exatamente como você tinha colocado, de pensar todas essas coisas que cidades inteligentes envolvem, de uma maneira de tornar as coisas mais, uma justiça social mais equalizada, né, a gente não está nem falando de, tipo, igualdade total, mas uma equalização, né, os espaços de que cada um vai usufruir com direitos básicos de alimentação, moradia, que são constitucionais, por exemplo, no Brasil, batem daí na ideia de sustentabilidade. Então, como que a gente vai produzir essa sustentabilidade onde todas essas pessoas, como você disse, se todo mundo tiver que comer certas coisas. Então, isso vem essa preocupação. Então, como vamos fazer ficar sustentável? É muito assustador quando a gente pensa uma hiperpopulação. Só que a hiperpopulação também permitiu a gente começar a debater sobre diversidade, Claro. começar a debater... Porque antes, quando aquela pessoa estava vivendo num espaço onde ela nunca tinha cruzado com o diferente, isso não era uma preocupação dela. E agora, como a internet torna todos os lugares os mesmos lugares e possíveis de se cruzar, essas preocupações passam a existir. Então a gente passa a ter que debater sobre como que a gente vai viver no mundo. E aí isso torna uma responsabilidade muito grande. Porque agora você não tem como ignorar o fato de que o que você come não responde a uma pessoa que trabalha para aquilo. Então os papéis de todas as pessoas passam a ser muito reais e não mais fantasiosos, assim. Eu não sei, quando você come alguma coisa, você tem como saber de onde aquilo veio e de todas as procedências daquilo. Embora a gente tenha inúmeros interesses comerciais, políticos, envolvendo tudo isso, também é uma responsabilidade sua saber de onde todas essas coisas estão. E aí uma cidade inteligente é isso, é permitir, pelo menos nessa minha leitura, é permitir essa consciência e conseguir gestionar essa consciência. Essa consciência. Agora, professor, tem algumas cidades brasileiras que deram alguns passos no sentido de eficientizar o seu consumo, seja no transporte, na mobilidade, enfim, na destinação correta do lixo. A gente tem aí exemplo de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Houve alguns avanços, ou essas cidades deram alguns passos no sentido de trazer o conceito de cidade inteligente mais perto, né? Você conhece algumas iniciativas nesse sentido? Eu acho que entender de maneira ampla a cidade como um todo, eu não consigo fazer essa leitura. Eu acho que esses passos existem. A gente tem exemplos em Recife, a gente tem exemplos na própria cidade de Florianópolis do interesse de fazer isso acontecer. E existem, naturalmente, as cidades no Brasil com maior protagonismo de informação, de acesso e de globalização, que normalmente elas vão estar antenadas ao que essas coisas acontecem. Só que isso tudo, ainda num olhar meu, são experiências de como essas coisas estão acontecendo. É muito rápido, é grande, eu vejo de maneira bastante ampla acontecendo, mas ainda não por ser um termo complexo, como eu disse, que tem essas essas interpretações qualitativas, as divergências também são possíveis de crescer também. Claro, mas é possível identificar alguns movimentos no sentido de melhorar suas práticas, isso dá para se afirmar. Sim. Isso já existe no Brasil? Isso já existe no Brasil. A gente teve a Semana Acadêmica agora de Arquitetura e Urbanismo e na organização trouxeram um grupo que eu fiquei bastante estimulado, que é um grupo que pensa esse urbanismo com atores e estimula isso. Então, assim, existem já essas práticas que antes talvez a gente não observasse, de um fazer urbanismo que não é mais responsabilidade do Estado. Entende? Todo mundo pode ser responsável por fazer esse urbanismo diferente. Isso que eu ia te perguntar, até que ponto um cidadão comum, nós aqui podemos, na nossa casa, a partir das nossas ações em casa, contribuir para essa cidade inteligente acontecer? Eu acho que o interesse já começa por você começar a praticar a sua vida por uma maneira de ver o mundo de forma muito diferente. Não existem muitos termos que estão sendo bastante falados e com moda, né? Gratidão, empatia e tudo isso. Isso vem desse movimento, que eu acho que entender o mundo economicamente de maneira orgânica e não de uma maneira teórica é bastante importante. E nesse contexto, eu acho que todo movimento de colaboração, ele movimenta para o bem não sei se para o bem ou para o mal, mas para os lados de muitos interesses, eles existem. Então, ferramentas diversas que fazem
produzir movimentos mais inteligentes são saudáveis, só que sempre vai ter um interesse sendo debatido. Quando a gente faz uma mudança, cada escolha gera uma certa renúncia. Então, quando você passa a optar por não andar mais de veículo individual, você já está fazendo um papel de cidadão de melhorar a sua cidade. Quando você passa a consumir produtos que tenham... vou presentear alguém, eu não vou presentear alguém com um produto específico, genérico, de qualquer lugar, mas eu vou comprar de uma pessoa específica, que eu sei de quem produziu e para quem vai receber. Isso são atitudes de valorização econômica local e de expansão de consciência de onde as coisas vêm. Então, movimentos muito simples como esses já são movimentos de qualquer cidadão pode fazer para tornar a sociedade mais inteligente. E ignorar o fato de que eu não sei para onde meu lixo vai ou coisas do gênero, não é mais uma desculpa, entende? Entendi. Então, quando a gente separa o próprio lixo, quando a gente faz um movimento, sei lá, de ter uma composteira em casa, não que eu seja praticante de todas essas coisas, nem você, nem outro, mas cada movimento desse já é um movimento de tornar esses lugares um pouco melhores. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que está na nossa mão e está no nosso acesso. Não precisamos esperar das autoridades ou de mecanismos aí internacionais, governos e tal. A gente pode fazer, né, professor? A gente pode começar. Sim, e acho que a ideia de cobrar uma cidade inteligente é justamente cobrar cada vez mais que essas informações sejam mais transparentes, mais visíveis, para que você consiga, inclusive, ser parte da cobrança disso. Então, quando você tem, inclusive, ferramentas tecnológicas que também fazem uma aproximação que tem certa exploração, você pode até, em algum dado momento, ela pode ser muito presente de inovação e colaboração, e em algum momento você passa a ver que ela não é mais tão orgânica assim, você mesmo vai começar a afastar essa e escolher uma que é mais amigável. Certo, certo. Professor, daqui a pouquinho a gente segue nesse assunto, então a gente só precisa fazer uma pausa aqui. A seguir, nós continuamos falando sobre cidades inteligentes, rapidinho o intervalo, a gente já está de volta. As dores crônicas atingem 37% dos brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. O estudo ainda mostra que a maioria desta população é composta por mulheres, com idade média de 41 anos, que afirmam sentir dores fortes suficientes para atrapalhar as atividades cotidianas. Muitos brasileiros praticam a automedicação como forma de aliviar as dores, sem consultar previamente especialistas da área da saúde, o que pode causar complicações ou até mesmo piorar a situação do paciente. Com o objetivo de esclarecer o papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos, Camila Agostini, em seu trabalho final do curso de farmácia, realizou uma pesquisa com pacientes portadores de dores crônicas no município de Chapecó. Foram entrevistadas 51 pessoas com o intuito de avaliar a adesão dos pacientes ao tratamento proposto e verificar se em algum momento recorreram à automedicação. O estudo identificou que a maioria utilizava de 2 a 3 remédios sem indicação médica ou farmacêutica. Diante desse contexto, a estudante percebeu a importância da atuação do profissional de farmácia no tratamento dos pacientes com dores crônicas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que o Brasil é recordista mundial em automedicação. O estudo ainda mostra que 72% da população se medica por conta própria e 40% faz autodiagnósticos pela internet. Eu sou Alessandra Dias e este é o Uno Ciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na Uno Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da Uno Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na Uno você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD Uno Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Outros Olhares está de volta e a gente segue nossa conversa aqui com o arquiteto e urbanista, professor da Uno Chapecó, André Carrilho, sobre cidades inteligentes.
também cidades do futuro, né? Como é que a gente planeja o nosso futuro aí, como é que tem pela frente, né, professor? Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui. E eu gostaria de retomar a nossa discussão te perguntando, dentro do conceito de cidade inteligente, ou o que se pensa, o que se projeta, o que está na frente? É o indivíduo ou é a coletividade? Sem dúvida nenhuma, é o coletivo. Porque a gente entender que cidade é um monte de gente, é você já entender que você não está sozinho e que você faz parte de uma complexidade de posturas e de relações que são indissociáveis. A gente não tem... Você produz um valor na sua vida, eu produzo outro, e os nossos valores são interdependentes. Não tem, inclusive, uma vida em que eu não troque com outras pessoas. E aí entender essa relação de cidade com esses indivíduos é importante, e entender que a gente tem que mudar o paradigma de comportamento em relação a colocar o benefício do coletivo em relação ao benefício individual como protagonismo. Certo. Dá para citar algum exemplo em que a gente possa visualizar melhor assim, essa questão de que o coletivo vem antes do individual? No termo, né? Relacionando ao termo cidades inteligentes? A própria ideia do transporte, né? Então, tipo, se você... isso é uma ideia bem simples. Inclusive, numa palestra uma vez do Alejandro Aravena, que é um arquiteto chileno, já foi Pritzker, que é o maior prêmio da arquitetura, e na palestra ele fala assim, eu não posso andar de transporte coletivo na rotina que eu tenho hoje, no Chile. Mas se eu tiver que dar preferência para um carro individual me ultrapassar ou um ônibus com 42 pessoas, eu vou dar a preferência para o ônibus de 42 pessoas. Então, até para quem está num veículo individual, numa situação privilegiada, e porque aquilo é hoje uma necessidade para aquela pessoa, ela pode, na postura de como ela dirige, fazer esse tipo de decisão. Entendi. Para se ver como o conceito, como você disse de novo, né, de cidade inteligente, ele está muito ligado a questões culturais também, né, professor? Dá para fazer essa afirmação, né? A comportamento. Comportamento. Eu acho que é uma mudança de paradigma de estilo de vida de uma maneira geral. Ele está em todas as esferas da sua vida. Em todas. No que você compra, no que você consome, no que você come, no como você opta, onde você opta por viver... e coisas básicas dessa natureza. A gente tem aqui, eu separei para a gente refletir junto contigo, professor, 10 dimensões que indicam o nível de inteligência de uma cidade, né? Vamos lá, governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, também cita aqui capital humano e a economia. Tem algum desses itens aqui que você considera mais relevante do que o outro, ou que precisaria ser trabalhado em primeira instância e os outros secundariamente? Não, eu acho que todos eles têm o mesmo nível de importância. E nível de importância no sentido de nível de importância. Mas se a gente quiser fazer uma leitura, a gente poderia aplicar isso num caso específico. Aí você pode fazer uma leitura, uma análise de uma cidade específica e ver que aquela cidade tem todas essas dimensões, níveis diferentes de cada uma dessas dimensões. Não quer dizer que precise isso estar completamente equalizado, mas precisa ter a consciência de como isso está se estabelecendo. Eu gosto de analisar as coisas como espectro e não como dicotômico, entende? Hierarquia, talvez? Não, espectro mesmo, né? Quando a gente tem uma relação entre as coisas, certo. E não aonde não mais ou menos. Certo. Conversa com aquele conceito que você nos trouxe antes de orgânico, né? Onde as coisas, elas são orgânicas, cíclicas, elas fazem parte do mesmo movimento, é isso? Eu acho que sim. Pode ser visto um pouco como isso. É tentar ver não as coisas tão bidimensionais, mas multidimensionais, como 10 dimensões estão colocadas ali. Certo. Professor, a gente falou muito aqui também que as cidades inteligentes, elas têm muito a ver com a tecnologia da informação, né? Elas não são apenas a tecnologia, mas elas têm a ver com esse conceito também. Como que se administra, como que os governos, né, os nossos políticos também podem utilizar dessas informações para fazer uma gestão melhor desses aspectos que a gente citou aqui, desde a questão de mobilidade urbana, né, a questão da administração dos resíduos, enfim, como que a tecnologia da informação auxilia a gestão?
Eu acho que a ideia de gestão tem que também ser bastante alterada. De compreendida, na verdade, não é necessariamente alterada, ela vai ser alterada a partir do momento que ela for compreendida. No sentido de que um gestor, especificamente, ele vai ser um funcionário temporal sobre lógica para alguma coisa. Quando tem ali um dos indicadores governança, é entender que todos nós somos partes dessa governança. Todos nós temos ativo poder sobre qualquer e toda decisão. Então, quando eu ignoro essas decisões, ou eu acho que a minha decisão como cidadão é na hora de voto, ou na hora de elencar algum tipo de coisa, eu já estou errado. Porque eu acho que essa governança ela é permanente. E essa ideia de discussão dessas esferas todas, ela é permanente. Então, quando a gente fala da ideia do individual para o coletivo, é uma mudança de paradigma de entender que a gente não é único e não é individual. A gente é um composto de coisas e de pessoas e de ideias que são muito complexas. Então, a tecnologia de informação, ela é um facilitador para isso. Só que ela pode ser que incomode muito, né? Porque se a gente tinha antes ideias de governança vertical, ela coloca isso abaixo. Porque agora eu consigo fiscalizar, eu consigo saber de onde as informações estão, eu consigo saber quanto de água o mundo desperdiça, o quanto de lixo o mundo produz. Essas informações todas que a gente estava conversando, todas elas estão à disposição. E a tecnologia de informação cruza elas todas o mais complexas possíveis. Então, esse gestor ele não vai mais conseguir fazer decisões arbitrárias, porque a visualidade disso é muito ampla. Então a gente perde coisas com... Na verdade, eu acho que a ideia de liberdade, de privacidade, ela foi bastante equivocada durante muito tempo. Porque ela era uma ideia, era uma ilusão. E agora a gente está cada vez mais disposto a movimentos de senso ético mais fortes por conta da tecnologia de informação. Só que ela também existe todo um mundo por trás disso que pode não ser tão bom assim. Claro, Entende? claro. Realmente, o tema é complexo, mas a gente precisa entender de que forma cada um de nós pode fazer o seu papel também, seja aí cobrando dos governantes, seja tomando atitudes mais razoáveis ou pensando no coletivo, né, professor? Agora eu ia te perguntar também como que esse movimento todo visualiza a questão dos nossos espaços de lazer, também tá contemplado dentro do conceito de cidades inteligentes? Você ter espaços verdes, você ter momentos em que você se desconecta, apesar da gente estar falando muito em tecnologia da informação, momentos assim para refletir, também as cidades estão preocupadas? Eu não sei se essa preocupação é da cidade, efetivamente. Eu acho que essa é uma preocupação das pessoas e desse coletivo. Eu acho que eu ficar falando, eu acho, também não vai muito uma resposta interessante. Mas a gente quer saber a sua opinião. Deixa eu fazer uma coisa mais que envolve aquele termo de espectro. Quando a gente entende que a maior preocupação... A ONU tinha uma preocupação até pouco tempo atrás, que era a saúde mental das pessoas. Agora, a preocupação com essa saúde mental, ela é específica. Ela já vem declaradamente sendo por conta da relação que o ser humano tem com a ideia de trabalho que foi construída nos últimos muitos anos, demandando, né? Quando a gente combate a escravidão, principalmente, a gente tem a ideia de que agora todo mundo tem seus espaços e o trabalho passa a começar a ter valor. Só que o trabalho vai ser a coisa que vai acabar mais rápido dentro desse futuro próximo. Então, se a gente pensar que nos próximos anos, grande parte das coisas que a gente faz como trabalho, e como trabalho do ponto de vista formal, né? Não só do ponto de vista do fazer, né? Só que esse vai entrar em contradição também. Porque quando a gente pensa que grande parte de várias das coisas que são feitas na sociedade vão ser feitas por robôs ou tecnologia artificial, ou inteligência artificial, a gente vai ter uma preocupação de que o que é que a gente vai fazer com o tempo que a gente passa no trabalho, que é muito tempo. Olha então, só. O futuro do trabalho está relacionado diretamente com os espaços livres das cidades e de lazer. Porque a gente vai ter, tecnicamente, mais tempo para viver e menos tempo para trabalhar.
E aí sim, vamos ter que pensar e refletir também sobre essas questões da nossa saúde, como a gente lida com os momentos de ociosidade, como é que a gente destrincha tudo isso, né, professor? Agora, você também estuda a questão da criatividade, né? Os movimentos criativos. Como que isso se relaciona com a temática que a gente está discutindo hoje? Eu acho que a gente vai ser uma sociedade muito mais criativa a partir do momento que a gente tiver muito menos trabalho formal. Porque o ócio produz coisas e intencionalidades. Quando a gente tem tempo disponível, o nosso cérebro está muito mais oxigenado para poder criar. Só que é um movimento relacional, né? Então, a gente também está criando muita coisa para poder ter mais tempo para poder criar. Então, a cidade que permite a criatividade é a cidade que tem mais espaço de se expressar de maneira livre, de maneira possível, né? Se a gente partir da ideia de que a gente mora numa região hoje, eu sou estrangeiro da região, mas moro na região, é uma região que tem uma certa devoção por esse excesso de trabalho, já bate diretamente na ligação com essa preocupação da ONU. Quando as cidades inteligentes são termos que são indicados pela ONU, né? A ONU pede cidades mais inteligentes. Só que ela também está preocupada com o que vai acontecer com esse posterior, porque a gente é preparado para uma sociedade que vai trabalhar menos? Talvez não, talvez sim, não sei. Entende? São tem que coisas se refletir, complexas, né? para se terem decididas, mas a partir do momento que a gente tem mais coisas operacionais sendo feitas por não humanos, e que isso é extremamente positivo, né? Porque todo trabalho que não tem necessariamente a ver com a inteligência humana, ele vai poder ser mecanizado. Né? Então, quando a gente parte, isso parecia uma coisa quase de ficção científica, mas isso é muito próximo. A gente já tem metade das coisas do mundo sendo feitas por computador, por tecnologia de robótica. Então, quando a gente passa a ter isso completamente disseminado, a gente vai ter mais tempo livre, então a gente vai querer uma cidade melhor. Claro, professor, e quando você diz que a nossa região, e eu concordo contigo aqui pelas características, né, da nossa colonização, ela é muito voltada para o trabalho, também estaria afirmando que a gente tem poucos espaços de lazer ou poucos momentos para expressar essa nossa criatividade nas cidades que a gente ocupa aqui na região? Eu acho que a gente, no Brasil, de uma forma geral, a gente tem pouco exemplo disso de forma expressiva, vamos dizer assim. Então, quando eu vim para Chapecó, já que, como eu disse, eu não era da região, eu não acho que aqui seja expressivamente ruim dos espaços livres, mas eu acho que a gente pode melhorar muito. Claro. Entende? Então, assim, o que a gente quer para as nossas cidades? Eu acho que a primeira coisa, quando eu vejo o olhar de trabalho, né, é a gente parar, isso totalmente pessoal, né, uma leitura totalmente minha. Quando a gente para e pensa, qual é o futuro que a gente quer? Se as pessoas pararem para pensar a respeito desse futuro que elas querem, e não o futuro delas, né? O futuro de uma maneira ampla, ela pode parar e tentar analisar qual é o papel dela na construção desse futuro. E aí, esse nível de consciência de quais todas essas decisões vão acontecer vai ser importante. Mas isso de produzir uma cidade melhor vai ser uma cobrança comercial, inclusive. Porque, por exemplo, se a gente vai ter uma grande empresa e precisa de um comandante para essa empresa que seja muito qualificado e aqui não tiver, como é que a gente vai convencer uma pessoa qualificada de algum outro lugar a vir para cá se a gente não oferecer coisas positivas para essa pessoa? Entende? Então, é algo muito orgânico do que se cobra no mundo. Então, se é uma cidade que tem representativamente importância econômica, a gente também vai ter que fazer pelos nossos e pelos que virão. Olha só, realmente é um conceito para a gente refletir muito ainda, né, professor? Ele tem a ver muito com as questões culturais, comportamentais, como você nos trouxe, tem a ver muito mais com o coletivo do que o individual, mas o individual, as ações individuais, elas fazem muita diferença, né? Mas é um conceito que eu gostaria de voltar a conversar contigo em outra oportunidade ainda, para a gente ir analisando esses avanços e vendo de que forma a gente pode chegar lá. Né? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade, ok? Eu que agradeço, muito obrigado. Certo, muito obrigada também. Semana que vem tem mais programa Outros Olhares. A gente se fala com uma outra temática, com uma outra discussão por aqui. Obrigada pela sua companhia e até lá!